O Japão construiu muros de aproximadamente 4 metros de altura para conter as fortes ondas dos tsunamis que acontecem no país frequentemente. Porém, em 2011, com ondas de mais de 30 metros de altura, um enorme tsunami no Japão varreu a costa do país, matando cerca de 18 mil pessoas. Então, eles decidiram construir muros até 3 vezes maiores, e esses muros já estão prontos. Peço que fique conosco até o final para entender toda essa história. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Havia um prefeito em uma cidade japonesa de cerca de 30 mil habitantes chamada Fundai. Quando foi eleito na década de 1970, Kotaku Uaruma tinha uma visão em sua cabeça. Durante seu mandato, ele construiria um muro tão alto que protegeria sua cidade de qualquer tsunami. Uamura não conseguia parar de pensar nos horrores causados pelas enormes ondas que atingiram o seu município em 2 ocasiões distintas, em 1893 e em 1933. A cidade, que vivia basicamente do turismo e das algas marinhas que os pescadores colhiam do mar, foi inundada e muitas pessoas morreram. O prefeito, que era jovem quando aconteceu a segunda tragédia, não queria que isso acontecesse enquanto dirigia Fundai, e o muro foi erguido. O povo de Fundai, a cerca de 500 km de Tóquio, não gostou da construção, que durou cerca de 12 anos e custou 20 milhões de libras, o que, transformado em real, nos dias de hoje, daria cerca de 120 milhões de reais. Muitas pessoas criticaram, dizendo que era dinheiro gasto em vão, que não resolveria o problema, questionaram os valores e a finalidade. Uamura não só queria o muro, mas também construiu grandes painéis que podiam ser levantados para permitir que o rio Fundai esvaziasse, deixando assim mais espaço para o mar, evitando as ondas. Os proprietários dos terrenos que tiveram que ser realocados para que acontecesse a construção protestaram, mas Uamura estava tão seguro de si que conseguiu convencer a todos, e o muro de concreto foi concluído em 1984. Uamura morreu em 1997, aos 88 anos, mas alguns anos depois, em 2011, um enorme tsunami que aconteceu no Japão matou cerca de 18 mil pessoas em todo o país. O vento e as ondas atingiram o mar de Fundai no porto desta cidade, e os barcos foram destruídos no porto, mas nesta aldeia nenhuma única casa foi destruída, não houve morte. Após o tsunami, a cidade foi ao túmulo de Uamura para agradecer e deixar flores para o ex-prefeito. E com certeza essa história inspirou a construção dos atuais muros que já estão finalizados no Japão, como forma de evitar que outro tsunami aterrorize a região, como aconteceu em 2011. As paredes têm 12,5 metros de altura e substituíram os quebra-mares, que pareciam ineficazes. Ao longo da costa do Japão existem cerca de 400 quilômetros de muros de concreto, construídos ao custo de 6,8 bilhões de dólares, o que dá mais de 35 bilhões de reais, para tentar bloquear as águas do mar do Japão caso sejam novamente levadas pelos ventos e tragam perigo às pessoas. Estas novas estruturas são apoiadas por fundações com cerca de 25 metros de profundidade em alguns locais. Elas são completadas com bases mais largas e paredes internas reforçadas para absorver melhor o impacto das ondas e ajudar a evitar que desmoronem. Também foi construído um enorme simulador de tsunami indoor, que pode replicar ondas como as que atingiram o Japão em 2011. Em termos de paredões, o que foi fundamental entender é que quando o tsunami se aproxima, ele não o faz da mesma maneira que vemos nas grandes produções cinematográficas em que você tem uma grande onda batendo na parede. No caso do tsunami de 2011 no Japão, a água era mais como uma inundação gradualmente crescente que acumulava força hidrostática, em vez de uma onda quebrando. Durante o tsunami que engoliu o Japão em 2011, algumas ondas atingiram mais de 30 metros de altura e na Bahia ultrapassaram os 40 metros. Embora o muro seja menor que um tsunami, o objetivo não é parar o mar, mas sim retardar a enchente, dar tempo para as pessoas escaparem e assim serem salvas dezenas de milhares de pessoas. Em 11 de março de 2022, completou 11 anos desde que o tsunami atingiu parte da costa japonesa.
destruindo as cidades de Fukushima, Miyagi e Iwate. A altura das paredes varia de 12,5 metros a 15 metros. Há cidades que não foram afetadas pelo tsunami em 2011, mas foram vítimas de outras grandes ondas e decidiram construir muros perto do mar. É o caso de Shizuoka, onde foi concluído uma muralha de 17,5 km de comprimento e 15 metros de altura. Obviamente, edifícios que bloqueiam a visão do mar entristecem as pessoas, mas especialistas os defendem, pois dizem que os muros bloquearão os tsunamis e impedirão que inundem áreas do país. Há também alguns especialistas que se opõem ao projeto. O perigo, dizem, é que as paredes devem acabar fazendo com que as pessoas se sintam seguras demais, o que pode não refletir na realidade. Segundo vários especialistas, o muro pode reduzir a potência do impacto do tsunami e, portanto, os danos causados pela onda, mas também pode criar uma espécie de falsa confiança. Muitos dos que morreram ou desapareceram no último tsunami não prestavam atenção aos avisos de perigo. Segundo alguns, esses muros impedirão que os moradores das cidades costeiras percebam os sinais dos tsunamis no futuro. Outros discutem o impacto ambiental que tanto concreto já trouxe ao país. Por exemplo, em Iwanuma, o prefeito da cidade optou por substituir o muro cinza por um muro feito de uma espécie de cerca-viva, ou seja, florestas plantadas ao longo da costa em locais altos que podem bloquear a água. Alguns até questionam a eficácia do muro, acham que o mais seguro é que as pessoas vivam em lugares altos e tenham suas casas e locais de trabalho em lugares diferentes. Se você fizer isso, não precisará de um grande muro. O que você acha? Seria melhor ter um muro ou seria melhor se mudar para um lugar mais alto? Deixe aqui nos comentários. A evidência da utilidade da parede é inconsistente. Embora a cidade de Fundai tenha escapado das ondas graças ao seu sistema de bloqueios e ao muro, no distrito de Kamaishi, na província de Iwate, um grande muro que levou 3 décadas para ser construído a um custo de 1,6 bilhão, mais de 5 bilhões de reais, desabou no tsunami de 2011 e deixou a cidade completamente indefesa. Em outras partes do mundo, as pessoas precisam se proteger da água do mar quando o vento as torna violentas. Na Holanda, Rotterdam, Maasland é um grande portão que foi instalado em 1997 na hidrovia que liga a cidade ao porto no Mar do Norte. Pode fechar se as marés começarem a ficar muito altas. A previsão é de que seja fechado a cada 10 anos. Até agora funcionou em 1997 e 2007. A barreira está ligada a um sistema informatizado que funciona assim. Quando as ondas do Mar do Norte atingem mais de 3 metros de altura, fecha-se automaticamente. Mas todo o processo é monitorado por uma tripulação atenta, que avisa os navios com 4 horas de antecedência. E nós, poderíamos estar à beira de um tsunami no Brasil e não sabemos? Há um debate acalorado sobre a possibilidade de tsunamis no Brasil. Os tsunamis são causados principalmente por fortes terremotos com o epicentro no fundo do oceano. E como sabemos, o Brasil está localizado no centro de uma grande placa tectônica, longe de grande estabilidade geológica. Apesar disso, pesquisas britânicas mostram que uma poderosa erupção do vulcão Cumbre Vieja pode causar ondas enormes que podem atingir a região norte e nordeste do Brasil. Este vulcão está localizado em La Palma, uma ilha que faz parte das Ilhas Canárias, no noroeste da África. Essa erupção faria deslizar partes das paredes laterais do vulcão, e a adição de material junto com a turbulência criada na água poderia criar grandes ondas, que atingirão áreas costeiras com altura de 15 a 40 metros. No entanto, a teoria não é acordada entre aqueles que pesquisam o assunto. As últimas erupções do Cumbre Vieja foram em 1949 e em 1971, e embora tenham ocorrido deslizamentos de terra, não foram registrados movimentos incomuns. Portanto, as chances de o Brasil ser atingido por um grande tsunami são quase nulas. Se você gostou, se inscreva, pois assim o YouTube continua te recomendando conteúdos como esse. Espero realmente que este vídeo tenha sido interessante para você. Me despeço aqui, muito obrigado e vejo você na próxima aqui no canal Saber Sem Fronteiras.